Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa série de chaveirinhos kawaii, nós vamos fazer o gatinho hoje. Já fizemos o sapinho, um ursinho e um pintinho. Os vídeos anteriores estão aqui na descrição do vídeo. Esse gatinho eu fiz no tricô, fiz uma bandaninha aqui e um detalhezinho em plush. No mesmo molde, ó, variando de tecido, esse malhadinho aqui, aqui um retalhinho de Microsoft. É o mesmo molde, ó. E esse aqui eu fiz uma golinha diferente aqui pra ele, mas é num tricô também, ó. Vamos costurar? Então, pra fazer o nosso gatinho, você pode utilizar Microsoft, plush, retalhinhos de malha, o que você tiver em casa. Esse daqui eu tô utilizando um tricô. Como ele é vazadinho aqui, ó, eu vou usar um forrinho de malha aqui por baixo, para não sair o meu enchimento. Já fiz meu risco, a marcação onde vai a minha argolinha aqui no meio. Para o rabinho, eu cortei uma tirinha de 10 por 6 centímetros. Pode até ser um pouquinho menor aqui, ó. Vou dobrar ao meio e passar uma costura aqui, ó, reta e fechando aqui a ponta. Então, meu rabinho vai ficar assim, ó. Fiz uma costura reta e fechei aqui, ó, com retrocesso aqui. Essa aqui é minha dobra, ó. Vou desvirar ele. Esse eu não coloquei forro porque ele não vai em enchimento. É só uma tirinha mesmo. Vai ficar uma tirinha. O rabinho, você pode costurar ele agora, nas costas dele, ou depois que você já fechou a peça e encheu, você pode costurar ele aqui na mão. Eu já vou costurar ele antes. Então, aqui é minha frente e aqui as minhas costas. Ó, meu dedinho vai aqui um pouquinho em cima dessa curvinha da perninha dele. Então, eu sei que o meu rabinho tem que vir um pouquinho aqui, ó. Então, vou levantar o meu tecido e vou posicionar o meu rabinho aqui. Vou pôr um alfinete. E passo a minha costura aqui na máquina, ó. Fiz a costurinha aqui do rabinho, ó. Essa vai ser as minhas costas e essa aqui a minha frente. Então, vou posicionar ela da maneira que estava aqui, olhando aonde que tá o meu rabinho. A curvinha da minha perna está aqui e a ponta do meu rabinho tá aqui, ó, bem aqui. Então, eu sei que esse aqui é o meu meio, ó. Posicionei aqui meus alfinetinhos para não escorregar meu tecido. Então, nós vamos fazer a costura aqui, ó, toda a volta dele, no risco. Aqui é minha peça costurada, vou recortar o excesso e desvirar a peça.
Aqui tá a minha peça desvirada, posso já encher. A gente vai sempre... E a gente sempre vai começar a encher pelas pontinhas aqui, depois as mãozinhas, para não ficar molinhas, e aqui também não. Aqui o nosso gatinho já tá cheio, e eu vou fazer a marcação aonde eu quero os meus olhinhos. Na apostila, eu deixei uma página só com as expressões e olhinhos para vocês fazerem nos bichinhos. Pode ser tanto no gatinho, no ursinho ou no sapinho. Vou escolher uma linha preta para fazer os meus olhinhos. Aqui eu tô utilizando uma linha comum, mas você pode usar uma linha de bordar também. Ou, antes de fechar a peça, você pode colocar o olhinho com trava, ou bordar antes de fechar também. Aí vai da sua preferência, aonde você se sentir mais seguro para você bordar o seu rostinho. Vou começar aqui por trás. Puxei toda a linha, para ela ficar escondida lá dentro. Vou dar um nozinho aqui. E vou dar várias voltinhas aqui, até formar o meu olhinho. Já tenho o meu primeiro. Então, com a mesma linha, ó, sobrando um bom tamanho, já posso ir pro próximo. Vou voltar aqui e vou com a minha agulha lá onde tá o meu alfinete. Posso tirar meu alfinete e fazer o outro olho da mesma maneira que eu fiz aqui. Tenho aqui os meus dois olhinhos, sobrando mais um pedacinho de linha, posso vir aqui no meio e fazer uma boquinha. Pode ser um xizinho, pode ser esse tracinho aqui, que é um Vzinho de cabeça para baixo, parecido com a do ursinho, né? Aqui tá no rosa, ó. Aí vai da sua preferência também. Nesse aqui, eu vou fazer de um formato diferente que tá lá na minha apostila. Que é essa curvinha aqui, ó. A gente vai fazer duas curvinhas aqui. Sem essa parte de cima, tá? Então, vou marcar com o meu alfinete aqui, aonde que vai começar e aonde que vai terminar os meus dois pontos aqui, ó.
Pegar a agulha aqui. E nós vamos vir aqui com o alfinete aonde tá a primeira agulha. Eu tenho o começo, o ponto de partida. Como que eu vou fazer a minha curvinha aqui? Vou vir com aqui. Já desci um e vou voltar aqui no primeiro ponto. Quando eu voltei aqui no primeiro ponto, eu já vou lançar a minha agulha levemente inclinada. Ó. Porque aí a posição da linha vai ficar de maneira diferente. Aqui, vou voltar pro meu primeiro ponto. E vou fazer uma leve inclinação aqui também, ó. Voltando aqui. Mais uma inclinação. Dessa vez um pouquinho mais reto. Tô fazendo de cabeça para baixo por causa da minha posição de mão aqui, tá? Então, aqui eu volto. E eu vou fazer uma leve inclinação. Como se fosse um V, ó. Vendo que ela vai formar um Vzinho. Aqui. E vamos voltar no primeiro ponto. Ó. Já tem a primeira parte. Então, nós vamos voltar com a linha aqui, ó. Aqui. E mais uma leve... Deixa eu tirar aqui, ó, meu alfinete. Pra não atrapalhar. Mais uma leve inclinação aqui. Vou voltar no meu ponto. Mais uma leve aqui, inclinação aqui. E vou voltar no meu ponto anterior. E esse vai ser o meu ponto final, ó. Já temos a nossa boquinha. Aqui você pode encerrar, e nós já temos os olhos e a boca. Se você quiser fazer o bigodinho aqui, pode fazer aqui. Mas como a minha linha não vai dar, não vou continuar. Eu vou encerrar aqui e vou pegar outra linha para fazer o bigode. Nozinho, vou esconder o meu nozinho lá atrás, como a gente sempre faz nas outras peças. Eu vou marcar aqui só onde eu quero o meu bigode. Mas aí é opcional também, se você quiser deixar sem. Vou fazer como esses aqui, ó. Como se ele fosse um Vzinho, né? Mas eles não estão juntos. E aqui também.
Começar a fazer o bigode da mesma forma que eu faço o começo de todos os bordados, tá? Aqui eu vou sair aqui. Você pode deixar ele mais retinho ou mais pra cá, aí depende da sua posição da agulha, tá? Vou fazer um pouquinho mais caído esse daqui, ó. Então, é uma posição inclinada, né? E aí, volta aqui. Voltando aqui, eu posso ir lá do outro lado, porque eu ainda tenho linha, né? Tira aqui. E aí, eu vou acompanhar igual o outro ali que eu fiz. É um retinho, volto aqui. Aí, já tenho a minha linha aqui. Aí, aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou voltar aqui. E vou descer a minha linha aqui, ó. Aqui eu posso subir a linha aqui, ó, e dar o meu nó final. Se você quiser fazer 3 bigodinhos, aí fica da sua preferência, você pode pôr um aqui no meio, aqui. Só pra gente simbolizar o nosso gato. Opa. Então, ele vai ficar dessa maneira aqui. Vou finalizar com meu pontinho invisível. Vou deixar aqui na descrição um videozinho mais aproximado do ponto invisível, que é como a gente fecha as nossas peças, tá bom? Aqui o nosso gatinho tá pronto. Fiz um lencinho de malha de um retalhinho que eu tenho aqui, só para deixar ele mais charmosinho. Lembrando que a nossa apostila tá aqui na descrição do vídeo para vocês adquirirem. Tem molde bônus, tá bom? E dentro dela, o ursinho, o sapinho e o pintinho, com o gatinho também, claro. E expressões para você variar o rostinho dos seus chaveiros. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!